de 30 a 1 hora do seu dia. Ao invés de você ficar só assistindo, você pode ganhar dinheiro com notícias, postando um vídeo como esse. Tá vendo esse valor? Foi apenas desse vídeo. Quer saber mais como funciona e transformar o seu tempo em lucro? Clica no link que eu deixei aí na descrição ou fixado nos comentários. O Flamengo tinha esperança de terminar em segundo para bater uma meta orçamentária prevista no começo da temporada. Não vai conseguir, porque o Palmeiras venceu, ou seja, o Flamengo não pode bater essa meta orçamentária. E aí eu quero ver se a atual gestão vai bater no peito e mencionar isso também nas redes sociais, já que eles utilizam muito as redes sociais para fazer uma pré-campanha, pensando na eleição do dia 9, dizendo que nos últimos 6 anos ganhou 4 estaduais. E daí? Isso é muito pouco para a história do Flamengo. Mas, mais uma vez, o Flamengo não consegue bater uma meta orçamentária. Isso é feio, já que previa terminar pelo menos em segundo e não vai conseguir no Campeonato Brasileiro. E poderia ser melhor, né? Teve a chance de ganhar do Atlético e perdeu até pênalti, essa coisa toda, né? O jogo do Internacional em Porto Alegre estava na mão a vitória, pior momento já tinha passado, o Flamengo cedeu um empate num lance evitável, totalmente evitável, mas tudo isso é normal dentro de um começo de trabalho de um técnico. O início é muito promissor. A gente tem que tomar muito cuidado até com os elogios, porque é muito fácil. Tem muita gente que hoje está elogiando, rasgando cedo. Da primeira tempestade que passar, vão cair de porrada nele, vão querer dizer que era fogo de palha. Janeiro começa tudo diferente. Aí muda tudo. Ele, né? Então, mas o início é muito bom. O início é muito bom. Ele tem mostrado capacidade de mobilização da equipe, muitas boas soluções em campo. O Flamengo ontem tinha um titular, o Pulga. Todo mundo ali é reserva hoje. Todo mundo é reserva. Bruno Henrique é reserva, o Matheus Cunha é goleiro reserva, o Varela é reserva, o Ayrton Lucas é reserva, Fabrício Bruno, o Davi Luiz, o Everton Araújo, essa turma, todo mundo é reserva. Todo mundo que jogou, Matheus Gonçalves, todo mundo é reserva nesse time que jogou ontem. Plata, estão jogando agora porque tem contundidos e tal. Se pegar o elenco inteiro pronto, só o Pulga jogaria. A jogaria dele, Cruz, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, o Luiz Araújo, que jogou no segundo tempo, acho que é mais titular do que outros que estavam em campo. E o Flamengo venceu com autoridade, o Criciúma desesperado, mas que no sábado, por exemplo, com toda essa boa fase do Corinthians, meteu 2-0 e o Corinthians teve que virar o jogo. Ontem o Flamengo, ritmo até lento, até entendo essa crítica dele, embora acho um pouco até forte demais. O Flamengo não correu risco, ele tirou a velocidade do jogo, foi levando, não entrou em trocação, o Criciúma não conseguiu dar o ritmo que poderia ser interessante para ele, de pressionar no Caldeirão, com o Heriberto Russi muito cheio, né? E naturalmente construiu a vitória. É uma pena que o time não esteja disputando o título. Aí eu acho que, embora ele tenha perdido para o Fluminense, empatado os jogos aí que poderia ter vencido contra o Inter e contra o Atlético Mineiro, por exemplo, mas ele já pegou o time numa situação difícil, né? Isso vem aí dos erros cometidos anteriormente pelo Tite, pela diretoria, pelos jogadores, especialmente pelo Tite e diretoria, que abandonaram o campeonato para priorizar a Copa do Brasil em dado momento, quando dava para tentar até se classificar na Copa do Brasil, mas dando toda a atenção à competição mais relevante, que é a Série A. Isso não foi feito. Então, custa caro agora, pontos perdidos que poderiam ter sido conquistados lá atrás. É o 4º ano seguido que o Flamengo chega no final do campeonato sem disputar o título, o que é um absurdo, um completo absurdo pelo elenco que tem, pelos investimentos feitos, né? Agora, o início é muito bom. E tem um ponto aí que está chamando muito a minha atenção, que é a diferença do trabalho do Tite para ele. Acho que tem muita coisa para o Tite pensar sobre isso. Porque, assim, o Tite, eu sempre vinha falando nos últimos anos, para mim, é o melhor técnico brasileiro. Até porque aqui no Brasil os que começaram a se destacar eram técnicos estrangeiros, né? Com momentos de um de outro ali. Mas nenhum técnico brasileiro se apresentou para ser o cara, né? Você vê que o Abel, agora o Arthur Jorge, antes o Jorge Jesus e tudo mais. Então, teve um momento do Diniz, claro, que ganhou, mas você vê o Diniz, a situação dele hoje já mudou completamente, né? Então não dá para dizer que o Diniz é o melhor técnico do Brasil. Quem diria isso? Dorival é o melhor técnico do Brasil. O trabalho que o Dorival faz na seleção é razoável, no máximo. O trabalho que ele fez no São Paulo no passado, mesmo com a Copa do Brasil, não foi brilhante. No Flamengo já está ficando para trás, já foi em 2022. E também um trabalho com certos altos e baixos. O trabalho consistente de um técnico brasileiro há muito tempo que não tem. Desde o Tite lá atrás no Corinthians, talvez, enfim. Mas a forma como o time se transforma com o Felipe Luiz, eu acho que diz muito sobre o Tite. Eu chego à conclusão, até escrevi sobre isso, que o Tite realmente parece que ele parou um pouco com as mesmas ideias, com o futebol que se modificou. Tanto que você teve jogos em que encaixou o jogo, que funcionou, o Flamengo fez alguns bons jogos com ele, e outros muito ruins, e uma Libertadores muito fraca. E o Felipe sendo um novato, por mais que ele tenha potencial,
Ele é um técnico iniciante. Isso é uma obviedade, uma constatação. Ele está conseguindo fazer o Flamengo jogar mais e mantendo interesse nos jogos, personalidade, o time com muitos desfalques, né? Ontem eram vários, e não é um jogo isolado. Isso é muito, muito interessante. Tem coisas para melhorar. Domingo a gente viu muita fragilidade defensiva no segundo tempo, coisas que tem que ser ajustadas. Acho que tem muito de aprendizagem que ele vai tendo ao longo do tempo. Aí, no ano que vem, ele permanecendo como técnico do Flamengo, que é o mais provável, eu imagino, né? Aí ele vai poder dar uma sequência e vai evoluindo, vai amadurecendo, vai poder fazer pré-temporada. E ontem essa reclamação acho que foi mais assim para manter a concentração mesmo, tipo, sabe, achei até a cobrança um pouco exagerada, mas talvez seja até uma estratégia dele para cobrar dos caras mesmo, para manter o pessoal conectado para domingo e tentar no domingo mais uma vitória, contra o Vitória, e fechar o campeonato com uma boa imagem, pelo menos, né? É o mínimo. E o terceiro lugar, o Flamengo já assegurou, né? Vai ser terceiro colocado no campeonato. Se o Palmeiras perdesse ontem, teria até chance de ser vice-campeão. Agora, os 3 primeiros praticamente definidos, né? Tem a dúvida de quem vai ser o campeão, com o Botafogo com uma chance gigantesca, o Palmeiras em segundo e o Flamengo em terceiro, porque o Inter perdeu e o Fortaleza também foi derrotado. Acho que caiu lá o pilhado, daqui a pouco ele está de volta. Até falando do Flamengo, né? O Flamengo, o Felipe Luiz, ele é um treinador que realmente se mostra muito promissor. É um treinador que o início de trabalho dele é bem legal, é bem interessante. Eu não tenho dúvida que é um cara que tem capacidade de se tornar realmente um treinador muito bom aqui no futebol brasileiro. Ele é um treinador que mostra jovem ainda e que vai mostrando que se preparou. Claro que ele vai passar por experiências que ele ainda não passou porque está começando, né? Então já no ano que vem ele vai passar por algumas experiências que ele ainda não passou. Mas não tenho dúvida sobre a capacidade dele de ser um treinador de futebol e de que ele tem talento para isso, tem potencial para ser um treinador muito bom no futuro. Ele vai passar por algumas barreiras que são bem peculiares no futebol brasileiro e que aí eu concordo muito com o que o Mauro falou, né? Se ele perder alguns jogos que, mesmo que ele não tenha culpa disso, o treinador não tem culpa de todos os jogos que ele perde, e também não tem mérito de todo jogo que ganha, não é um videogame que tem um cara no controle mexendo tudo ali, né? Então, o Felipe, como acontece com todos, e eu já falei algumas vezes aqui do Roger Machado, para mim o Roger nunca foi um treinador ruim. Porque aqui é um negócio que vai passando por cima de muitos técnicos. Ele sempre foi um bom treinador. Agora ele no Inter teve uma oportunidade que as circunstâncias o favoreceram. Além do trabalho dele, o fato dele ter pego o Inter já eliminado de tudo o ajudou. E tinha um bom elenco. O Inter perde acho que 11 jogos no ano, é muito pouco. Só que aí no momento de turbulência em que o time cai da Copa do Brasil, o treinador anterior, que era o Cudê, é demitido. Aí o Roger pega um caminho mais livre. Então as circunstâncias muitas vezes favorecem. Eu não tenho dúvida de que o Felipe é um cara talentoso, como o Roger também é. Só que aí o Felipe, a partir do ano que vem, vai passar por algumas coisas, porque se ele perder jogos e ele tiver eliminações, mesmo que não seja culpa dele, ele vai ser massacrado. E aí eu não sei se o presidente que estará lá no cargo, que eu ainda não sei quem vai ser, vai respaldá-lo. Então o Felipe, que ele é talentoso, eu não tenho a menor dúvida, mas ele está num lugar que amassa treinadores e ele vai passar por algumas experiências que ele ainda não passou, né? Ele pode ser amassado mesmo sem ter culpa, como acontece com todo mundo. Eu não estou falando só dele, estou falando de todo mundo. Acho que o futebol brasileiro, os treinadores, eles têm pontos a refletir, mas eu acho que o futebol brasileiro não é favorável para que treinadores cresçam e tenham uma boa condição de trabalho. Cito o André Jardine, hoje no México, treinador que ganhou tudo na base do São Paulo. Falar, o São Paulo está preparando um treinador, que legal. Preparando, né? 8 jogos no profissional, demitido, né? Bruno, é o que você fala, né? É um lugar que amassa treinadores. Mas não é só o Flamengo. Você vê quantos treinadores o Corinthians demitiu nos últimos anos. Quantos treinadores o São Paulo demitiu. O Fluminense demitiu o Diniz, campeão da Libertadores. Começou a não entregar, a zona de rebaixamento. Foi demitido o Vasco. Quantos treinadores o Vasco não demitiu nos últimos anos? Cruzeiro. Porque a gente fala
mais do Flamengo, porque, claro, tem uma dimensão muito grande, hoje nacionalmente falando, e é um time que sempre tem que brigar por título porque tem um elenco galáctico. Mas não é só o Flamengo que amassa treinadores. Os únicos clubes hoje que não amassam treinadores, vamos lá, é o Grêmio, porque o Renato é um nome que muitas vezes é o maior nome da história do clube. Pronto, e tem uma moral que outros não teriam para continuar em momentos de crise. É o Vojvoda no Fortaleza, porque a gestão do Fortaleza é foda. Nesse caso, a gestão do Fortaleza, do Marcelo Paes, ele banca mesmo o Vojvoda. E é o Palmeiras, porque o Abel Ferreira chegou ganhando. Aí é difícil você tirar um cara que tem tanta conquista. Tirando esses três, eu acho que todos os clubes aí do Brasil amassam treinadores. A gente vê agora o Atlético Mineiro. Milito chegou em final, não ganhou, vaza. Eu acho que muito se fala que o Flamengo amassa, mas eu acho que quase todo time brasileiro amassa treinador. Não sei se vocês concordam. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente está falando, né, sobre essa situação do Felipe Luiz, Bruno e Vamp, né? O Mauro falou sobre isso. O aproveitamento é surreal, né, gente? O cara tem 70% de aproveitamento. Ele tem 6 vitórias, eu acho que são 3 empates e 1 derrota. É assim, é um aproveitamento, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, isso mesmo, em 10 jogos. É aproveitamento de campeão brasileiro. E outra, tá? É um cara que desde que chegou mostrou que ele tem um estilo de jogo, mostrou que ele segue o seu estilo de jogo. Ele falou que ele queria o DNA do Flamengo, DNA ofensivo, marcação, pressão, e o que eu sempre falo aqui, chegou mudando o time, chegou sem medinho. Não vou tocar nos titulares a princípio porque pode gerar crise. Que se dane. Ele chegou, bancou o Wesley, tirou o Varela. Chegou, bancou o Léo Ortiz, tirou o Fabrício Bruno. Chegou, bancou o Everton Araújo como titular do time, o garoto. Ele não teve medo, o Vamp, de fazer as mudanças que ele achava que tinham que ser feitas de acordo com a qualidade de cada jogador. Você vê que ele assume, né, no final de temporada aí, ganha a Copa do Brasil, né? Falta aí menos de 4 dias para terminar o Campeonato Brasileiro. Vai fazer uma programação, tem eleição no Flamengo. Não acredito que situação, oposição, ou terceira via, sei lá, vai demitir o Felipe Luiz. Deve continuar. E aí vai ter tempo para fazer a programação para o Mundial de Clubes, que sai o sorteio hoje, né? Sim. Agora à tarde, né? Tem aí o Mundial de Clubes, tem o Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, tudo uma temporada grande, né? Para ele demonstrar mais ainda a sua qualidade. Então, tem que ser isso mesmo. É um cara que teve vários treinadores com quem trabalhou, sabe o que é o Flamengo, tudo no Flamengo, títulos pra caramba, e sabe como é que é. Agora esse cara tem que entregar pro Criciúma. De repente aparece um cara só escreve, tem que entregar, e fala assim, é torcida de A, B e C. Quando escreve alguma coisa no muro, torcida do Vitória, do Flamengo, do Inter, do Grêmio, sei lá. Às vezes é um cara só, Bruno, que bota lá de cavão. Sim. A torcida veio aqui e pichou o muro. Né? Então ele vai ter a temporada toda para ser. Tomara que seja mais um treinador aí, que afinal de contas o futebol brasileiro precisa de novos treinadores também, viu? Sim, o Felipe, seu aproveitamento é muito bom e o trabalho dele é muito bom. Como eu falei, acho que ele é um treinador que tem um potencial enorme. Aí as questões do Flamengo, eu concordo que o futebol brasileiro é hostil para qualquer treinador. O Flamengo, nos últimos anos, ele é um pouco pior. Porque tem uma coisa, o fato do Flamengo tendo um dos maiores investimentos do país, um dos melhores elencos, ele ter disputado por 3 anos seguidos a final da Copa do Brasil e há 4 anos não disputar para valer o título brasileiro, é um sinal que tem coisa errada aí, que o Flamengo está priorizando coisa errada. Bruno, oi. Eu vou te cortar rapidinho, eu estava até esperando você concluir, porque a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan.